Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, que Deus abençoe gloriosamente aí o final de semana de vocês, a sua família, a sua casa, estejam debaixo da poderosa mão do Altíssimo, e que Ele possa vir falar conosco, dar-nos instrução, conselhos e direcionamentos com a sua sabedoria, que é infinita, que Ele possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, irmãos, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês o capítulo 10, a partir do verso 34. Glória a Deus, diz assim: Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João proclamou? Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder? Então Jesus foi por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Glória a Deus. E que segurança isso dá para nós, não é verdade, irmãos? Deus está conosco. Deus está conosco nos dias difíceis, Deus está conosco no dia mau, Deus está conosco também no dia bom e no dia da alegria. Deus está conosco. E isso é algo que nós devemos ter no nosso coração. Eu quero que você repita comigo hoje: Deus me ama. Fecha os teus olhos e repita comigo: Deus me ama. Eu sou amado do Pai. Tenha essa convicção no coração. O teu erro, o teu pecado, as tuas atitudes, a atitude do irmão Alisson, os pecados do irmão Alisson, nada do que nós fizemos diz para Deus o que nós somos. E essa compreensão Pedro teve, tanto que Pedro, e eu quero contextualizar agora rapidamente, Pedro está ensinando a Cornélio, era um centurião romano. O capítulo 10 de Atos é um excelente capítulo em aplicações. Eu já falei sobre várias palavras aí que está aí na playlist do canal. Tem várias palavras sobre essa passagem aqui e é uma palavra sobre conexão de propósitos. Mas o momento que eu li aqui é o momento a qual Pedro vai pregar. E para pregar tem que ter andado com o mestre, para pregar tem que ter uma vida de intimidade, não é simplesmente pegar e repetir palavras, não, irmão, tem que ter vivência e experiência, sabe, tem que sentir na pele o que o outro sente, e esse é o motivo, às vezes, de tanto sufoco, esse, às vezes, é o motivo do nosso deserto, não temos como falar de coisas que não sabemos, apenas que sentimos, vemos e ouvimos, e isso tudo serviu para nos lapidar. Bom, e eu quero trazer esse texto, logicamente, para a nossa vida, fazer algumas aplicações pertinentes. Vamos lá, fala assim: Então Pedro respondeu: Vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Irmãos, olha, quem está falando aqui é Pedro, um homem que em Marcos capítulo 4, se eu não me engano, no versículo 23, versículo 25, Jesus fala para ele: Te farei pescadores de homens. E agora ele está ali pescando está pescando Cornélio, um centurião romano, um homem com muita pompa e muita autoridade, gente grande, que certamente, ou talvez, falaria, expressaria, e eu falo aqui de uma forma, o falar dele seria muito mais bonito e muito mais erudito na questão das palavras, mas ele sentou para ouvir o Pedro, e Pedro, a primeira frase que Pedro diz para ele é essa. Cornélio se assenta e fala: Estamos esperando o que o Senhor tem para trazer a mensagem de Deus para nós. Ele fala: Vejo claramente que Deus não age com favoritismo. Bom, eu poderia me apegar à questão de não agir com favoritismo, mas eu tenho falado bastante disso com vocês e eu creio veementemente disso. Deus, Jesus Cristo, veio justamente para nos nivelar como seres humanos. Não somos nem melhores e nem piores do que ninguém, mas eu quero me apegar justamente a como Pedro é enfático, falando assim: vejo que Deus não faz. Da mesma forma que ele vê que Deus não faz, ele vê claramente o que Deus faz. Irmãos, e vai chegar o dia que nós veremos que Deus faz. Eu quero repetir isso. Vai chegar o dia que nós veremos que Deus faz e às vezes ele não faz. Veremos claramente, veremos como um raiar de luz.
veremos as promessas dele se cumprindo. Olha, e no versículo 15, a voz falou para ele que ele tinha purificado todas as coisas. Pedro não queria se sentar com Cornélio porque ele se consideraria impuro por comer comidas que não eram permitidas pela lei, mas Pedro estava quebrando a religiosidade dentro do coração dele e o orgulho até mesmo de obedecer ao Senhor. Então Deus faz, irmão. Deus faz, Deus continua fazendo e Deus sempre vai fazer. Em Jó capítulo 23, a palavra no versículo 13 fala assim: se Deus quiser, assim Ele o fará. Perceba que é se Ele quiser, irmão. É uma vontade que parte dele. É uma vontade do Pai. E Ele está disposto a fazer em algumas pessoas. Irmãos, isso é impressionante. E nós vemos como que é feito isso. Olha, ele no versículo 35 ele fala: em todas as nações ele aceita que os que o temem e os que fazem o que é certo, irmão. Aceita o que o temem. Em Provérbios capítulo 9, versículo 10, se eu não me engano, Salmo 111, versículo 10, fala que o temor, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E a sabedoria fala justamente da disposição nossa que temos de tomarmos decisões acertadas sobre todos os assuntos e sobre tudo que não é colocado em toda a vida. Irmão, irmã, pare por um momento só e pense. Imagine comigo. Imagine você tomando decisões acertadas na sua vida financeira. Imagine você tomando decisões acertadas na sua vida sentimental, com quem você se relaciona. Imagine você tomando decisões acertadas sobre a sua família. Imagine você tomando decisões acertadas sobre o teu chamado, o teu ministério. Imagine você tomando decisões acertadas sobre o teu futuro e o caminho que você deve seguir. Bom, é possível. É possível. Primeiro, eu quero ler com vocês um versículo que fala justamente dessa questão do temor, porque a palavra fala em todas as nações, ou seja, não se refere a lugar, não se refere ao ambiente. A palavra fala que ele aceita aquele que os teme, e por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque parte de uma aceitação de Deus. E aqui eu quero fazer uma distinção, porque o escolhido de Deus, aquele que ele chama, ele é diferente. Ele é chamado primeiro e normalmente ele é uma pessoa de dura serviço, de duro coração, sabe, com dificuldade tremenda, como por exemplo Pedro, de aceitar a palavra. Pedro era vida louca, irmão, cortou a orelha de Malco, mentia. Pedro era difícil, não era fácil não. Quando nós lemos as escrituras e analisamos a personalidade de Pedro, vemos que ele não é algo fácil de lidar. Mas o que acontecia? Ele tinha temor do Senhor, isso eu sei, porque senão o Senhor não aceitaria. Mas a grande questão entre a aceitação do escolhido e daqueles que o aceitam é que o escolhido ele vem antes. Ele é uma porta aberta para a salvação que entra. Por exemplo, eu creio, meu irmão, veementemente que você que está me ouvindo aqui, você é uma porta aberta da salvação para que ela entre na sua casa. Mesmo que você não tenha compreendido a palavra, mesmo que você esteja no começo do processo, não importa. O Senhor já te viu no futuro. O Senhor sabe quem é você. E Ele aceita aqueles que o temem, irmão. Agora, através da tua vida, isso provocará temor. Por quê? Por que ele chama justamente aqueles que não são, para confundir os que são? Aqueles que parecem loucura para o mundo, para confundir os que são sábios. Porque esse trabalho é mais difícil para o Senhor. E se não fosse assim, as pessoas não acreditariam. Não acreditariam, irmão. Então é justamente aquele do coração difícil mesmo. Aquele que ninguém põe fé. Aquele que ninguém acredita. E esse escolhido, o Senhor mesmo faz questão, meu irmão, de colocar o temor dentro do coração dele. Então esse pode preparar, vai apanhar. Eu tô rindo, mas é porque eu apanhei, irmãos. Vai apanhar até aprender a obedecer. Não adianta, sabe, fugir. Isaías 43, versículo 13: antes que houvesse dia, eu sou. E quem poderá escapar da minha mão? Agindo Deus, quem impedirá? E é isso que nós precisamos compreender, porque essa porta de salvação provoca esse temor. E olha só, o que o temor provoca em nós. Em Salmo 25:14 fala: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhe faz saber, Ele lhe traz o conhecimento da sua aliança, revela os seus segredos aos que o temem, irmão.
ele revela os seus segredos, os segredos do coração dele. Em uma conversa com Samuel, em 1 Samuel capítulo 17, Deus, ele praticamente desabafa na frente de Samuel, falando que rejeitou Saul por causa da desobediência dele, revelando uma tristeza do coração dele, algo que era um segredo para Deus. Deus não sai contando as coisas por aí, irmão. Deus, na verdade, é muito discreto, ele age muito mais no silêncio, e nós percebemos isso, mas o temor é o princípio de tudo. Então busquemos o temor do Senhor, fazer o que é certo, o que é justo aos olhos do Senhor. Como somos justos aos olhos de Deus, irmãos, não precisamos temer. Olha, ele continua, vamos dar sequência, ele fala assim, esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Esta é a mensagem do povo de Israel, meu irmão. Boas novas significa promessa. E qual que é essa? Ele fala, há paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é Senhor de todos. Irmãos, embora muitos mesmo não acreditam no Senhor Jesus, esses joelhos se dobrarão também. Isso é uma promessa de Deus. Se dobrarão na terra, debaixo na terra e no céu. E toda língua confessará que o Senhor é Jesus. O nome dele foi exaltado, é o que diz em Filipenses 2, capítulo 9, do versículo 11, irmão. Mas o que nós precisamos entender, que tudo que nós precisamos vem por meio de Jesus. Ele é o caminho. E o que é? Que há paz com Deus por meio de Jesus. Quando nós aceitamos os seus mandamentos, aceitamos os seus propósitos e aceitamos, nós temos paz com Deus. E isso não quer... O que quer dizer isso, Alisson? Bom, eu quero primeiro citar João 4, 14 e 27, a qual o Senhor Jesus fala para os discípulos, fala assim, eu tenho-vos dado a minha paz, não como o mundo a dá, mas eu vos dou para que vocês não tenham medo. E o que quer dizer isso, irmãos? Não quer dizer que a circunstância vai mudar ao nosso lado. Quer dizer que nós podemos viver guerras, podemos viver lutas, podemos viver aflições, bastante tristeza no coração, mas a paz, ela permanecerá. Porque a paz de Deus, ela permanece. Não como o mundo dá, o mundo também tem uma paz. Um alívio temporário por meio do pecado. É temporário, essa é a diferença. Essa é a grande diferença. O Jesus carregava essa paz com ele, para você ver como ele revelava aos discípulos tudo que ele tinha. Ele passou para os discípulos para que os discípulos continuassem a missão. O propósito de Jesus, ele era firme. Por quê? Irmão, a vontade de perseverar é que é o marco determinante entre o fracasso e o sucesso na missão que Deus nos confiou. Se, por exemplo, Jesus olhasse para Pedro, ele poderia desanimar, porque Pedro era inconstante. Olha, na oração de Jesus, em João capítulo 17, no versículo 6, ele revela a plena consciência que Deus os deu, ou seja, que aqueles homens seriam uma obra de Deus, executada por meio da palavra, do Logos de Deus, ou seja, da palavra encarnada, o Senhor Jesus Cristo. Essa era uma das missões, formar 12 discípulos. E ele fala ali que, exceto aquele que se perdeu, Judas, que tinha uma finalidade, qual? Cumprisse a escritura, que era para que ele fosse entregue e morresse no madeiro. Então tinha um propósito de Judas se perder, mas ele não perdeu nenhum. Por que não? Bom, porque ele tinha consciência que o Pai deu aquela missão, e o Pai jamais erra numa escolha. Essa consciência é fundamental para que nós mantenhamos a paz na missão que Deus nos deu. Por quê? Ele poderia, entre picos de maturidade, como por exemplo, quando ele envia os 70 discípulos em Marcos capítulo 10, versículo 21, quando eles voltam com o sucesso dessa missão, a palavra fala que Jesus se exultou no Espírito, ou seja, comemorou o sucesso dos discípulos da missão como se fosse a vitória deles. Mas ele também não sentiu medo de perder os discípulos ou do fracasso deles, como eles cometeram erros grosseiros, quando, por exemplo, desceram em Lucas 9:19 e começaram a discutir com o fariseu sobre uma cura de um menino epilético. Sabe, discussões bobas, discussões sobre cargos, sobre quem é maior. Depois, logo na frente, queriam fazer cair fogo do céu. Essas coisas não pararam Jesus, porque ele se movia pela palavra, ele se movia por aquilo que o Pai tinha falado. Foi o Pai que os deu. E o Pai não erra, o Pai se responsabiliza por tudo aquilo que ele nos deu, se cumpra. Então, é por meio dessa paz, é por meio das boas novas. Perceba que Paulo fala em Efésios 6 que
Nós devemos calçar a preparação, as sandálias da preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho? Boa notícia, irmão. O que é a boa notícia? É uma promessa. É uma promessa. Ela nos prepara e é um calçado para quê? Para que nós caminhemos, nós trilhamos essa estrada. Então nós devemos ter essa consciência e aí nós veremos paz por meio de Jesus Cristo. Pedro continua falando: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia depois do batismo que João proclamou. E eu gosto dessa parte aqui, irmão, porque se você parar para pensar, e agora eu quero que o Espírito Santo, eu creio que nesse momento ele vai começar a trazer uma retrospectiva da tua vida pessoal, meu irmão, da tua vida particular, daquilo que você crê que Deus lhe entregou e lhe confiou em tua mão, daquilo que ele lhe falou lá no começo. E lembre-se da onde você saiu e veja onde você já chegou. Agora olhe e perceba quantos desistiram no caminho, quantos se desviaram, quantos fracassaram, quantos insultaram e você continuou firme, crendo. Sabe por quê? Porque é nós que somos responsáveis por crer. E se ninguém mais crê, eu vou crer. Eu quero repetir isso. Se ninguém mais crê, eu vou crer. Eu quero repetir isso para que entre em teu coração. Se ninguém mais crê, nós vamos crer. Sabe? A nossa bússola é a fé. Ele revelou o destino e está nos acompanhando no caminho, mesmo que nós não enxerguemos o nosso passo. O próximo passo pertence a Ele. Entregue o teu futuro desconhecido a um Deus que é totalmente conhecido já, lembrando-se sempre de onde saiu. Olha, eles sabiam que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, pelo batismo, lá no Rio Jordão, quando João Batista estava preparando o caminho, sabe? Então, o que eu quero falar, meus irmãos, os acontecimentos revelam que Deus já começou a fazer há muito tempo. Eu quero repetir isso, que alguém precisa ouvir. Os acontecimentos só mostram que Deus já está agindo em tua vida, revelam que Deus já começou a fazer há muito tempo, irmão. Há muito tempo. Há muito. Eu quero ler com vocês um versículo que eu amo de paixão. O Senhor sempre me trouxe ele nas minhas... Sempre quando eu ia tirar uma palavra, eu já ministrei ele para vocês, inclusive aqui. O Senhor trazia ele para mim. Fala assim, ó... Fala assim, ó... Não desprezem os pequenos começos, ou não desprezem os começos humildes. Vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam o óleo do Senhor que tudo vê, que vê em tudo o que se passa no mundo inteiro. Olha, em uma versão, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Em uma versão fala que Zorobabel vê a pedra principal na mão de Zorobabel. Um fala o prumo. A pedra principal fala do Senhor Jesus, aquilo que é o início, ou seja, o começo de toda a obra. Não desprezem os começos humildes, não desprezem os pequenos começos. E às vezes nós desprezamos porque tudo começa muito pequeno. Toda caminhada começa com o primeiro passo. Eu quero repetir isso, porque você precisa se lembrar do primeiro passo, para que você não venha se desistir do subsequente. Toda caminhada, ela começa com o primeiro passo. Não tenha medo, sabe? O medo de ganhar, o medo de perder nos impede de ganhar. O medo de abraçar nos impede de tocar. O medo de amar nos impede de viver. E às vezes o medo de sofrer nos impede de amar, e só por isso nós já estamos sofrendo. Então não tenha medo, não despreze o pequeno começo, não despreze aquilo que é pequeno. Tudo começa pequeno, o que começa grande é monstro, irmão. Então eles já sabiam que já havia começado. Esse momento aqui já era um momento de transição. Era um momento a qual eles viviam, que ia transicionar o evangelho para o mundo inteiro. Pedro estava pregando a Cornélio, que seria uma porta de entrada para o evangelho ali para os romanos, e sabe lá o que Deus fez por meio desse homem. Não se relata nas escrituras, mas tenho certeza que fez, porque uma semente foi plantada. E é isso que nós estamos fazendo em nossa caminhada. Aquele que semeia, que caminha semeando e chorando, voltará colhendo feixes de alegrias e dirá: grandes coisas o Senhor fez por nós. Olha, ele fala também, e aqui eu já quero terminar a parte para o final. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Oh, meu Deus, irmãos, isso é bom, sabe por quê?
Isso é bom, porque tudo que nós precisamos saber e carregar dentro do nosso coração, que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero repetir, tudo que nós precisamos saber é que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais, irmãos, infinitamente mais. Em Gálatas 1:10 fala que não importa nos agradar a Jesus mais do que os homens. Paulo fala, se eu fosse, eu não seria servo de Cristo se eu tentasse agradar aos homens. E é isso que nós precisamos entender, sabe? Que no meio do caminho vai haver oposição, que no meio do caminho vai haver, mas que o Senhor Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E esse Espírito Santo foi derramado em nós, revela a vontade de Deus para nós, no nosso coração, é Ele que nos direciona, nos encoraja. É disso que nós precisamos saber, que estamos no meio do caminho, estamos no meio do caminho. Olha, eu quero ler com vocês, porque o principado de Jesus tinha algumas características. O que é o principado? É o poderio dele, justamente aquilo que eram as atribuições dele como executor, como filho de Deus, como a palavra encarnada. Isaías revela isso em capítulo 9, versículo 6. Ele fala, pois nasceu um menino, está falando do nascimento de Jesus em Belém. Um filho nos foi dado. Ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Davi, quando foi derrubar o gigante Golias, a palavra fala que Saul tentou colocar a armadura dele, ele largou aquela armadura para trás, foi até o rio, pegou a sua funda e ele se agachou de joelhos, que representa a oração, e pegou 5 pedras lisas embaixo, ou seja, 5 pedras em águas profundas. Pedras lisas significa águas profundas. E essas 5 pedras, no meu entender, significa justamente esses 5 nomes de Deus que nos ajuda nas nossas dificuldades. Maravilhoso é quando ele vem fazer milagres. Conselheiros é quando nós precisamos de direção. Deus poderoso é quando nós precisamos que ele nos fortaleça, que a sua força em nós nos faz seguir. Pai eterno fala do tempo, de todas as coisas, que ele é o dono do tempo e está sob o controle de Deus. E o príncipe da paz é a paz que excede todo entendimento quando nós abrimos mão de entender, irmãos. Então, esse principado está sobre o Senhor Jesus. E nós precisamos apenas saber que o Senhor Jesus ele é poderoso para fazer, e ele tem todo o poder para que nós cheguemos até o final e que a missão seja concluída. E no final ele fala, então Jesus foi por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, irmão. E o que eu quero dizer com isso, irmão? Que o mal, por meio do Senhor Jesus, nós que fomos porta, que essa porta aberta para que a salvação transborde, o que acontece, irmão? Ela carrega algo poderoso, e algo que fará todo o mal se dissipar. O mal se dissipará. Eu quero repetir, às vezes ainda você consegue enxergar o mal, e é natural, porque é uma luta. É uma luta nossa, não deles, irmão. É uma luta nossa, para que nós cremos, mas o mal se dissipará. O mal se dissipará. O mal terminará, o mal findará, é uma promessa de Deus. Há um tempo certo para isso. Há um tempo certo. Qual que é o tempo? É o tempo em que chega o fim do processo e a promessa se cumpre. E aí o Senhor nos envia em outras missões, em outras coisas, porque já aprendemos a crer, mas o mal se dissipará. Ele foi por toda parte fazendo bem. E como que o mal se dissipa? Não paguem o mal com o mal. Antes, use o bem para fazer o mal. Não se dissipa o ódio disseminando o ódio. Se dissipa o ódio pregando o amor na prática. Se dissipa a mentira falando a verdade. Se dissipa a injustiça praticando a injustiça. Olha, curando todos os oprimidos pelo diabo. É um processo, e o mal se dissipará. E aqui eu quero terminar, meu irmão, que você tenha essa firme garantia, mesmo que os dias sejam difíceis, de tristeza. Estou pregando aqui talvez para pessoas que têm passado por uma opressão tremenda do diabo, que têm passado por uma resistência do inferno. Resista ao diabo e ele fugirá de nós. E eu quero terminar com Paulo falando em Romanos capítulo 16, versículo 20, que o Deus da paz, dentro de pouco
pouco tempo, e é pouco tempo mesmo, esmagará Satanás, e é debaixo do seu pé, debaixo dos pés de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, e é isso que você precisa, apenas do favor de Deus, e saber que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos, ou mais do que as nossas orações. Deus vai te surpreender. Que Deus abençoe, irmão, que vocês possam ficar com essa breve ministração. A paz do Senhor Jesus.